Amigos e amigas, vamos a uma nova edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas para você que segue meus endereços na internet. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 edição tripla, edição do Web Jornal do Paulo Maciel de 18, 19 e 20 de março, sábado, domingo e segunda-feira. Olha, no sábado, dia 18, a Igreja Católica Apostólica Romana reverencia os santos Cristiano, Narciso e Cirilo de Jerusalém. É o tempo da quaresma, março é o terceiro mês do ano, tem 31 dias, é o mês internacional da mulher, mês da escola, do outono, da água, da Constituição, e está vigendo a estação do ano do verão brasileiro, que iniciou-se em 21 de dezembro de 2022. Olha, dia 18, sábado, fase da lua é quarto minguante, estão se passando 77 dias do ano, hein? Faltam 288 dias para terminar 2023. Você sabia? Pois é. Terceira semana da quaresma. Nós vivenciamos então a terceira semana da quaresma, um período que a igreja aconselha aos católicos praticar mais a oração, a esmola, o jejum, né? Aqueles que podem fazer, né? Não é todo mundo que pode fazer um jejum, por exemplo, não é todo mundo. Maiores de 60 anos, por exemplo, não podem, né? Não, às vezes tem um problema de saúde, não sei. Isso aí vai ser para quem pode fazer. Procure verificar direitinho, né? Sábado, então, já falei os santos do dia, dia nacional da imigração judaica, você sabia? E dia do Demolai, ou Molei, alguma coisa relacionada à maçonaria. Dia 19 de março de 2023, domingo, fase da lua, quarto minguante, hein? Quarto minguante continua. Estão se passando 78 dias do ano, faltam 287 dias para terminar 2023. É a quarta semana da quaresma que começa. Na missa será proclamado o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João, apóstolo, capítulo 9, versículos do 1º ao 41. Santos do dia, Apolônio, São José, pai adotivo de Jesus, e Santa Quintila. Dia nacional do artesão, dia do consertador, dia do carpinteiro e dia do marceneiro. Eu tenho um parente que é marceneiro, quero mandar um abraço para ele no Rio de Janeiro. Pedro, meu primo, Pedro, marceneiro no Rio de Janeiro, grande abraço. Lá no bairro Ramos. Olha, dia 20 de março, segunda-feira, fase da lua, quarto minguante. Estão se passando 79 dias do ano, faltam 286 dias para terminar 2023. É a quarta semana da quaresma na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, que venera os seguintes santos: Alexandra, Martinho de Braga e Teodósio. A estação do ano do outono brasileiro começa nesta segunda-feira, dia 20 de março, às 18h25. É o tempo do equinócio, sol sobre o Equador, né? Uma coisa assim, não sei explicar muito bem não, mas é o equinócio de outono, é o sol incidindo mais sobre o Equador, uma parte do Equador. É dia internacional da felicidade, dia do contador de histórias, dia da língua francesa. Tá bom? Nesta segunda-feira. Alguns indicadores da economia brasileira, vamos falar para vocês. Indicadores: salário mínimo, por exemplo, R$ 1.302, taxa Selic 13,75% ao ano.
Taxa Selic, o que temos mais aqui? A inflação medida pelo IPCA nos últimos 12 meses, 5,60%, divulgada agora em março de 2023. Temos aqui cotação de produtos agrícolas no fechamento dos negócios. No dia 15 de março, no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo, café arábica, R$ 1.030. Arábica Bebida Rio, esse é o bebida dura, R$ 1.030. Bebida Rio, 918. Conilon Bica Corrida tipo 78, 593. Ainda no dia 15 de março, no fechamento dos negócios, em São Paulo, o dólar teve alta de 0,7% e a Bolsa de Valores B3 baixa de 0,2%, somando 102.675 pontos. Vamos agora a momento de espiritualidade, momento de oração na Catedral de Colatina, nesta segunda-feira. O terço dos homens da Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, terá mais um momento de reza do Rosário nesta segunda. O evento religioso é aberto a todos a partir das 18 horas na Catedral. O momento de recitação das preces tem a duração de cerca de 30 minutos e é coordenado por Nino Naumann, José Robson Cosme, Romário de Castro, Geraldo Dadalto, professor Valmir ou Vital Pelisson. Vai depender da liderança que estiver no momento. Loteria de números. Mega Sena estima prêmio de 45 milhões. Olha, gente, 45 milhões de prêmio. O concurso 2574 da Mega Sena, realizado na quinta-feira, 16 de março, no Espaço da Sorte, em São Paulo, não teve acertador para a faixa principal das 6 dezenas. Os números sorteados foram 12, 17, 43, 44, 48 e 60. O próximo concurso, 2575, ocorre neste sábado, 18 de março de 2023. A estimativa de prêmio de 45 milhões. Já existe um acumulado superior a 36 milhões. A quina da Mega Sena teve 68 ganhadores e cada um recebe mais de 41 milhões e 700 mil. Os 4.377 acertadores da quadra têm direito a R$ 926. A arrecadação total somou 49 milhões e 246 mil reais. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela casa lotérica. Qualquer lotérica ou pela internet, melhor dizendo, no site da Caixa Econômica. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Os prêmios do concurso são sorteados a partir das 20 horas. Economia ruim, hein, no nosso país. Olha só, pelo menos é uma pesquisa que está sendo divulgada que diz isso. Pesquisa diz que 98% dos investidores estão pessimistas com política econômica federal petista. Pesquisa das empresas. Atenção aí para você conferir aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. Pesquisa das empresas Genial e Quest 2023, divulgada em 15 de março de 2023, diz que 98% dos agentes, economistas e executivos do mercado financeiro não acreditam, ou seja, desconfiam da gestão federal petista que está aí. Para os pesquisados, a política econômica governamental atual está na direção errada e haverá recessão. O Instituto ouviu 82 representantes nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo dos maiores fundos de investimentos brasileiros que, ao verificar os resultados, se mostraram enormemente pessimistas com os rumos e o futuro da economia nacional. Isso é ruim para todo mundo, hein? Não é só para o investidor, não. Isso é ruim para todo mundo. É um clima de pessimismo. Somente 1% disse confiar na administração central do Brasil, que está sendo gerida atualmente pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Triste a situação, hein, gente? Cenário
traçado por essa pesquisa, péssimo. Agora vamos falar de outra notícia também que eu não concordo com ela, acho, né, descortês para com os estrangeiros. Vistos serão exigidos. Turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália deverão ter que apresentar novamente os vistos para entrar em território brasileiro. No governo do presidente Jair Bolsonaro em 2019, esses documentos deixaram de ser exigidos para atrair mais turistas ao país. O retorno da obrigatoriedade é uma medida a ser adotada pela atual gestão federal petista, através do Ministério das Relações Exteriores, contrariando o setor de turismo brasileiro. A informação foi divulgada em 8 de março de 2023. Hein? Exigência de novo, né, de visto para turistas da Austrália, Japão, Canadá e Estados Unidos. Chuva, vamos falar de chuva? Nova precipitação pluvial no território colatinense. Uma chuva de fim de verão caiu sobre Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo, na quinta-feira, 16 de março de 2023. A precipitação chegou depois de algumas anteriores, no fim de fevereiro e no próprio mês de março, em dias de calor intenso. Algumas pessoas adquiriram guarda-chuvas nas ruas a fim de enfrentar a pluviosidade. Quem foi trabalhar ou tinha algum compromisso foi obrigado a apoderar-se de seu guarda-chuva ou capa para se proteger, mesmo existindo aqueles que enfrentam os pingos sem se importar. Agora eu quero falar para vocês sobre manchetes do jornal A Tribuna. Eu divulgo as manchetes do jornal A Tribuna porque ele é editado em Vitória, no Espírito Santo, e circula de forma impressa, e eu dou muito valor ainda aos periódicos impressos, nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes dos municípios capixabas. Então vamos à edição de sexta-feira, 17 de março. Vejamos o que saiu na capa deste jornal. 2 milhões sofrem com problemas de sono no Espírito Santo. Estudo aponta que estresse, sobrepeso, consumo de álcool, excesso de uso de telas e má alimentação são alguns dos fatores que agravam o problema, que atinge mais da metade da população brasileira. A apneia é mais comum em pessoas idosas. Bancos deixam de oferecer empréstimo consignado a aposentados, hein? Olha aí. Esporte, Vasco falha e dá adeus à Copa do Brasil. Pedro Raul perdeu pênalti. Olha o Vasco então dando adeus à Copa do Brasil. Gilmar Ferreira comenta: crise no mercado de criptomoedas trouxe um impacto desagradável para o Flamengo. Novos restaurantes temáticos na Grande Vitória. Tem mais ainda: Super Kits de Páscoa em promoção de A Tribuna. Dona de casa é morta ao atender pedido de vizinho. Pedestres em perigo. Giuliano Battisti, engenheiro do CREA do Espírito Santo, participa de vistoria na Avenida Jerônimo Monteiro, no centro de Vitória, onde a marquise de uma loja pode cair. Deixa eu ver mais para você. Vou falar agora das celebrações. Não posso esquecer as celebrações da Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Celebrações de sábado, domingo e segunda-feira. Neste sábado, 18 de março, às 19 horas, missa presidida pelo padre José Valdeci Romão na Catedral de Colatina. No mesmo horário, celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes, na comunidade católica São Francisco de Assis, bairro Operário. E celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na comunidade católica Sagrada Família, bairro Maria Ismênia. Dia 19 de março, domingo, quarto domingo da quaresma, às 7 horas, missa com padre José Valdeci Romão na Catedral. 8 horas, celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na comunidade católica São Pedro, bairro Pedro Vitali. 8 horas, celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes, na comunidade católica Santo Expedito,
bairro Jardim Planalto, 9 horas, celebração eucarística com o padre Hernandes Samuel Fantin na Catedral de Colatina. Também às 9, celebração eucarística, visita pastoral de Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa. Olha, missa na comunidade católica Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra. 17 horas, missa também com a visita pastoral de Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, na comunidade católica Nossa Senhora da Penha, bairro Moacir Brotas. Mesmo horário, 17 horas, celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes, na comunidade católica São Lucas, bairro Noêmia Vitali. 19 horas, celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, com o segundo escrutínio, presidida pelo padre José Valdeci Romão na Catedral. Também tem missa com o padre Hernandes Samuel Fantin na comunidade católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Agora vamos falar da programação de segunda-feira, dia 20 de março, às 19 horas, tem celebração eucarística com o padre José Valdeci Romão na Catedral de Colatina, e haverá também reunião do casamento comunitário no mesmo dia. Telefone da Catedral 2102-5010 e 2102-5006. Temos aqui também o telefone da paróquia Santa Clara, do Mosteiro das Irmãs Clarissas, dos franciscanos. É o 99934-5155 e o 3721-0864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, paróquia da Igreja Matriz de São Silvano. Temos aqui o telefone também para você entrar em contato. 99507-2251. E também o telefone do Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha. Você pode participar, hein? Em Vila Velha. 3329-1266 é o telefone, tá bom? Em Vila Velha, Santuário Divino Espírito Santo. Vamos falar de futebol agora? Futebol! Dias 18 e 19, Fluminense e Volta Redonda jogam dia 18 às 16 horas. Tem também Atlético Mineiro e Atlético Clube, semifinais do Campeonato Mineiro, dia 18 às 16h30. Também no dia 18, às 18 horas, Portuguesa e Botafogo. É semifinal da Taça Rio, né? 16 horas do dia 19, domingo, Ipiranga do Rio Grande do Sul e Grêmio. Também às 16 horas, Vila Nova de Minas e Democrata de Governador Valadares. Palmeiras e Ituano também às 16 horas de domingo. E Água Santa e Bragantino, Campeonato Paulista, em 16 horas. Às 18 horas do domingo, 19 de março, tem Vasco da Gama e Flamengo, Campeonato do Rio. E no mesmo dia, 19 às 18 horas, América Mineiro e Cruzeiro. São importantes jogos, né? Olha, eu recebi também aqui uma lembrança de falecimento da missa de sétimo dia, né? Do senhor Aristides Inácio Dias, conhecido como Aristides dos Enfermos. Ele morreu há pouco tempo, nasceu em 1919 e morreu em 2013, dia 14 de julho. Nossos sentimentos à família. Nossos sentimentos a todos, né? É uma lembrança de... Não é missa de sétimo dia, é lembrança... o falecimento já ocorreu há muitos anos, né? 2013 ainda. Mas é uma lembrança, né? Oração para devoção privada. Ele faleceu em 2013. São 10 anos já.
testemunhos sobre virtudes cristãs vividas por Aristides ou graças alcançadas pelo seu nome, enviar para testemunho.aristides@gmail.com. Oração para devoção privada. Então, vamos rezar pela alma dele, né? E olha, visita pastoral do bispo Dom Lauro Sérgio Vecene Barbosa. Tem missa às 9 horas na comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, neste domingo, dia 19. Às 17 horas, comunidade Nossa Senhora da Penha, bairro Moacir Brotas. Nossa Senhora de Guadalupe é o bairro Vista da Serra. Nossa Senhora da Penha, às 17 horas, bairro Moacir Brotas. No dia 22, às 19 horas, comunidade São Bento receberá o bispo. No dia 23, visita ao presídio e às 19 horas, missa na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ok? As comunidades devem se preparar para esse importante momento. Pesquisa informal de preços. Olha, eu faço minhas compras depois de pesquisar em 2 ou 3 estabelecimentos. Quando eu encontro o preço mais módico, eu adquiro o produto e passo para vocês onde foi que eu consegui o valor. Por exemplo, eu tive problemas no meu liquidificador da marca Astro Predilecta. É um liquidificador antigo, mas resistente. Como são as coisas mais antigas, né? Pois é, eu precisei do arraste, porque o arraste é uma ferramenta, uma peça que fica por baixo do copo. Então esse arraste do copo do liquidificador, eu fui tentar encontrá-lo e encontrei a R$10. Foi no único lugar que eu encontrei. R$10 a peça. Na Resfri, Refrigeração e Eletromáquinas. Rua Germano Naumann Filho, números 278 e 288. Ok? R$10. Se você tiver um liquidificador desse, né? Um dos telefones é 3721-3272. Tá bom? Vamos agora a notícias internacionais. Eu estou recebendo uma aqui de 2 bancos que quebraram nos Estados Unidos. O fato repercute, hein? O site bbc.com informou no dia 13 de março de 2023 que repercute no mercado financeiro a falência de 2 bancos americanos recentemente. No dia 10 de março, Silicon Valley Bank, SVB, foi tomado por seus controladores e a falência decretada quando a instituição não se mostrou capaz de devolver os recursos depositados diante da corrida de clientes para sacar dinheiro. No dia 12 de março, no domingo, outro estabelecimento na iminência de entrar em colapso, o Signature Bank, também foi tomado por controladores. O SVB, ou SVB, era o 16º maior banco dos Estados Unidos, bastante utilizado por empresas de tecnologia e startups do chamado Vale do Silício. Ele está agora sob controle do FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, fundo semelhante ao Fundo Garantidor de Crédito Brasileiro. Trata-se de um seguro que garante o crédito dos clientes caso as instituições bancárias não consigam cumprir seus compromissos. O Fed, Banco Central dos Estados Unidos, e o Departamento do Tesouro emitiram um comunicado em conjunto com o FDIC, informando que as instituições governamentais devem assegurar os depósitos do SVB. Puxa vida, hein? 2 bancos com problemas. Isso afeta o mundo inteiro, porque os Estados Unidos são a maior economia capitalista do mundo. Agora vamos falar da maior igreja do mundo, a Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica. Será que haverá um novo cisma, como aconteceu na época de Martinho Lutero, em que a Igreja Católica foi dividida com o surgimento do protestantismo?
Novo cisma pode acontecer? Será? É uma indagação que eu faço. Muitos católicos temem a ocorrência de um novo cisma, um rompimento na Igreja Católica Romana, principalmente por atos praticados por religiosos da Alemanha. Eles estão se insurgindo lá na Alemanha, meu Deus do céu. Parece o fim do mundo. Naquele país europeu, até dogmas estão sendo desrespeitados para beneficiar mulheres e homoafetivos dentro da estrutura da igreja. Gente, não está fácil, hein? As ações contra as orientações do Vaticano vêm crescendo já há alguns anos. Não é coisa de agora não, hein? Já vem de alguns anos e eu não sei onde isso vai parar. Nós temos que aguardar para ver, mas a situação está bem grave, hein? Já se fala em novo cisma, né, na possibilidade. Ibanez volta ao cargo de governador. Olha, a vice-governadora de Brasília exibiu um vídeo em que deseja bom retorno ao governador Ibanez Rocha, do MDB, que teve afastamento revogado, medida adotada após os atos de invasão dos 3 poderes no Distrito Federal, em 8 de janeiro de 2023. Então agora foi revogada essa medida e Ibanez já voltou ao governo. A volta de Ibanez foi anunciada na quarta-feira, dia 15 de março de 2023, e ele já se pronunciou publicamente falando que quer dar um novo fôlego ao governo do Distrito Federal, não guarda rancor. Mas foi uma situação difícil, né? Tem mídias que acham que ele foi usado como bode expiatório para os eventos de protesto do dia 8 de janeiro. Filmes normais, enfim. Olha, eu consegui ver 2 filmes que me parecem que não estão contaminados pela esquerdofrenia que toma conta do mundo, né? Porque é picardia a gente ver filmes que ficam passando só ideias para contaminar a sua cabeça. É verdade. A gente trabalha para encardir, para ter nossos aparelhos em casa, nossos equipamentos eletrônicos, e depois vai ver alguma comédia, algum drama e está cheia ali, aquela obra cheia de ideias da nova era. É difícil, não é? Pois é, e graças a Deus eu vi o filme Uma Pitada de Sorte, de 2018, estrelado por Fabiana Carla e outros bons e sóbrios atores. Foi legal ver a protagonista no melodrama como chefe de restaurante, numa película sem palavrões e sem insinuações de sexo o tempo todo, ainda que com um certo estereótipo da mocinha gordinha sofrida do subúrbio. Assisti também o filme internacional Não o Tipo de Cinderela, de 2018, em que houve uma leveza e simplicidade no roteiro, sem ideologias feministas ou homoafetivas, que são muito comuns nos dias de hoje nas obras artísticas. A trama da mocinha com 2 pretendentes normais, amigos e não canalhas, surpreendeu. A qualquer momento eu pensava que o drama descambasse para uma desconstrução dos bons rapazes, transformando-os, por exemplo, em cafajestes. O que os filmes progressistas esquerdistas sempre fazem. Só me recordo de ter visto algo leve assim anos atrás. E se não me engano, o filme estrelado por Tony Ramos, Se Eu Fosse Você 1 e 2. Eu acho que foram os 2 filmes mais leves que eu vi nessa era aí
de muito esquerdofrenismo, de muita doença da esquerda na mídia. Então, recomendo. Agora, outra coisa que eu queria falar sobre um elogio que eu quero passar aqui para a atriz Miriam Rios. Gostei da entrevista da atriz Miriam Rios num canal do YouTube. Destaco aqui a sua catolicidade, sua fé em Cristo Jesus e a salvação eterna que ela tem como meta. A minha meta também é a salvação eterna, Miriam. Ela também confirmou na entrevista o que eu já percebia nas novelas do SBT escritas por Dona Iris Abravanel, ou seja, a existência de um ambiente muito familiar e espiritual, até mesmo fora das gravações. Olha que coisa boa trabalhar numa empresa assim. Parabéns à atriz Miriam Rios, que falou também do tempo em que viveu com o cantor e compositor Roberto Carlos, confirmando a fé do artista ao dizer que ele assiste à missa dominical em qualquer lugar do mundo para onde viaja. Olha que coisa boa, né? É um católico de raiz, um católico verdadeiro, né? Não só de aparência. Parabéns a Miriam Rios, parabéns ao Roberto Carlos e parabéns à Dona Iris Abravanel e ao Silvio Santos, que é o dono do canal de televisão onde passam novelas familiares. Queimadas! Olha, gente, desmatamento recorde na Amazônia agora no mês de fevereiro de 2023. O endereço telemático Revista Oeste publicou no dia 3 de março que dados divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, informam que 291 quilômetros quadrados foram desmatados na Amazônia legal no mês de fevereiro do ano corrente. Trata-se do maior alerta de desmatamento registrado para o mês da série histórica, iniciada em 2015, segundo os dados. O site diz que, na comparação com fevereiro do ano passado, o crescimento das áreas desmatadas foi de quase 50%. Olha aí. E tem a volta também das invasões de terras. É outro problema que preocupa a nação brasileira, mas infelizmente ainda tem muita gente que apoia isso, né? Muitas invasões de terras pelo MST têm sido registradas na atual gestão federal petista. São atos irregulares que haviam sido reduzidos no governo do presidente Jair Bolsonaro. Na Bahia, a justiça tem determinado a saída dos invasores. Numa propriedade rural de Minas Gerais, os próprios moradores impediram a invasão. Alerta de militar sobre gestão federal petista. O endereço telemático Revista Oeste publicou numa coluna escrita por Christian Costa, trechos de um artigo do general da reserva Luiz Eduardo Rocha Paiva, crítico ao governo petista atual. O militar diz que a gestão que aí está quer submeter o Brasil a organismos internacionais. Vou abrir aspas aqui para as palavras do general. Diz ele: o país tem um presidente sem noção de pátria, que negocia soberania em troca do aplauso da comunidade global sem perceber seu papel de fantoche para sacrificar interesses de potências estrangeiras e de atores do globalismo apátrida. Fecho aspas. Palavras do oficial da reserva e seu escrito contra o chefe aí desse sistema petista de gestão federal. Ele lembra sobre os interesses dos Estados Unidos e da Europa nos recursos naturais do Brasil. Dengue mata no Espírito Santo. O ano de 2023 não começou bem para quem contrai a dengue no território do estado do Espírito Santo.
A dengue, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, de janeiro até o sábado, dia 4 de março de 2023, 11 pessoas já morreram por causa da enfermidade no território capixaba. Em todo o ano de 2022, foram 6 pessoas mortas, acometidas pela doença provocada pelo mosquitinho. O 9º boletim epidemiológico da dengue foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde na sexta-feira, dia 10 de março. O documento diz que foram notificados 37.565 casos de dengue no Espírito Santo, com incidência de 934,77 casos por 100 mil habitantes entre a semana epidemiológica número 1, de 1º de janeiro de 2023, a 7 de janeiro de 2023, e a semana epidemiológica 9, de 26 de fevereiro de 2023 a 4 de março de 2023. Foram confirmados, então, 11 óbitos nesse período por causa da dengue. Olha o que um mosquitinho desse tamanho pode causar na gente, hein? Mais ônibus! Olha, capixabas cobram mais ônibus. E vocês querem saber para que itinerário é? Eu vou falar aqui. Já deveria haver linhas de ônibus circulares entre os municípios de Fundão, Ibiraçu, João Neiva e Colatina, aqui no Espírito Santo. As pessoas que necessitam transitar de coletivo por essas cidades que são próximas, são obrigadas a esperar às vezes horas para embarcar num carro da aviação Águia Branca e fazer o trajeto. Muitos capixabas reclamam da situação ao ter que esperar na agência da aviação, principalmente quando há engarrafamentos por conta de acidentes e também do pare e siga. Não é fácil, gente. Eu estava em Fundão na última segunda-feira e precisei voltar para Colatina, que é a minha base de trabalho e de domicílio. E foram mais de 2 horas de espera por um ônibus que me trouxesse a Colatina. Nem para João Neiva eu conseguia. Nem de Fundão para João Neiva. É difícil, hein? Teria que haver ônibus circular de meia hora por ali, entre Fundão, Ibiraçu, João Neiva, Colatina, sei lá, o ônibus da aviação Cordial, por exemplo, que faz a linha entre Aracruz e João Neiva, por exemplo, facilitaria para os trabalhadores, para os viajantes, para moradores que necessitassem fazer algum serviço, né, ou algum contato. Olha, chances para trabalhar em Colatina você encontra no Cine, a agência do Sistema Nacional de Empregos, hein? Procure o Cine, vai lá ver as chances para trabalhar. Você que está desocupado, a repartição pública, ela intermedia a contratação dos desocupados junto às empresas, às firmas necessitadas. O telefone é 3721-7102 e o endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro de Colatina. Agora vamos falar de pesquisa de preços. Quem me segue já sabe que eu faço pesquisa para comprar produtos para o meu lar. E quando eu encontro o menor preço, eu passo para vocês aonde foi que eu comprei. Por exemplo, eu comprei pão de forma nonodomício, 450 gramas. O menor preço que eu encontrei foi R$ 4,89 no supermercado Lavagnoli, Rua Germano Naumann Filho, no centro de Colatina. No mesmo local, eu comprei macarrão espaguete, o quilo R$ 6,98. E a mortadela perdigão, o quilo R$ 8,98. Tem mais alguma coisa? Assim, eu comprei biscoito recheado da marca Renata, Twitter, 112 gramas, R$ 1,89. Tem mais alguma coisa? Ah, sim, cerveja em lata
zero álcool, sem álcool, da marca Budweiser, no Lavagnoli de São Silvano, Avenida Silvia Vidos, 1169. Paguei, o menor preço que eu encontrei, R$ 3,59 a lata de 350 gramas. Ok? No entanto, minhas contas de energia vieram mais altas. Olha, as contas subiram. Deixa eu ver aqui o que se cobra nessa conta de energia. Tem aqui tributos, PIS, PASEP, alíquota 0,83%, COFINS 3,8%, ICMS, que é o imposto do Estado, nossa, 17%. 17%. O presidente Bolsonaro, quando estava no poder, dirigindo o governo brasileiro, ele justamente falava sobre isso, a cobrança dos tributos estaduais que influi no preço alto dos serviços prestados à população, como, né, energia, água, aí tem também telefone, combustíveis, né? E agora esse atual gestor que está aí, petista, se preocupa com isso, hein? E falar nisso, olha, vida complicada atual. Eu vi um comentário muito procedente na web, na internet, em que o autor questionava o fato de um indivíduo barbudo querer entrar no banheiro feminino cheio de empáfia e se dizendo transexual. Olha, é uma coisa que assusta, sendo no mínimo estranha. Fica imaginando a cabeça de uma mocinha que está nesse espaço para procedimentos e cuidados íntimos. Já pensou? Sua filha, minha filha, num banheiro, num ambiente de toalete, de repente chega um indivíduo barbudo, dizendo que é trans e vai lá para fazer suas necessidades junto com a mocinha. Meu Deus do céu. Não sei. Sei aonde isso vai parar, essas coisas. Não sei onde isso vai chegar. Agora eu vou falar sobre obsessão e ódio. Vai na mesma linha. Tem umas mídias por aí, aparentemente formadas por homoafetivos esquerdistas, que infelizmente são vidradas, obcecadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas no viés do ódio. Qualquer coisa é motivo para uma postagem maldosa, mesmo com tanta coisa ruim acontecendo na atual gestão federal petista que aí está e nada é divulgado. A parcialidade, obsessão esquerdofrênica nesses endereços telemáticos. Pelo menos 80% do que postam não fariam falta alguma se não tivessem sido publicados. Eles têm uma obsessão maluca, um ódio tremendo, parece, isso dá a entender, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Qualquer coisinha eles postam, um estardalhaço, e pode ser algo que está sendo apenas ventilado. Pelo amor de Deus, que turma, hein? Gente, não é fácil, não. Rodoviária de Colatina, vamos falar para você que viaja, você que gosta de estar sempre nos ônibus rodoviários. A agência de venda de passagens da aviação Águia Branca afixou um aviso informando que funciona na rodoviária de Colatina, na região noroeste do Espírito Santo, das 5 horas às 19h50 de segunda-feira a sábado. Olha o horário de abertura da agência. E das 7h50 às 19h50 no domingo. Então, no domingo abre mais tarde, 7h50, vai até às 19h50. No local, há uma máquina eletrônica de autoatendimento para aquisição de passagens online. Mas eu já tentei lá, uma vez que eu ia viajar e não tinha passagem, eu não consegui nada nessa máquina de autoatendimento, não. Não sei se não tinha vaga para embarcar nos ônibus. Olha, vacinas sem validade na atual gestão dos petistas. Eles que são tão críticos, né? Estão deixando vacinas vencerem.
27 milhões de vacinas vencem na administração nacional petista, que muitos chamam de desgoverno. Então, na nova gestão federal petista, mais de 27 milhões de vacinas contra o novo coronavírus, a Covid-19, perderam sua validade. A informação foi divulgada pela pasta na terça-feira, 14 de março de 2023. Segundo o endereço telemático Revista Oeste, em 3 meses, mais 5 milhões de doses também vencerão e mais 15 milhões de vacinas terão o fim do prazo de validade em 6 meses. Agora vamos falar de confusão generalizada no Rio Grande do Norte, estado do Nordeste. Um homem morreu após ataques generalizados em cidades do estado do Rio Grande do Norte na madrugada de terça-feira, 14 de março de 2023, inclusive em Natal, a capital potiguar. 100 agentes da Força Nacional de Segurança foram autorizados a agir no estado nordestino na tentativa de trazer a ordem e a paz de volta. Prédios públicos e veículos foram danificados. Agora uma notícia sobre loteria de números. Você joga em loterias de números? A mais famosa é a Mega Sena, mas a Quina também às vezes dá um bom prêmio. Então vamos lá, Quina da Caixa Econômica Federal, concurso é o número 6.099. A aposta da Quina de Colatina, olha, um apostador de Colatina ganha quase 6 milhões de reais. Meu Deus do céu, hein? Se souber aplicar, souber lidar com dinheiro, né, a pessoa terá uma vida boa. Mas se não souber, né, infelizmente, terá problemas. Colatina, no noroeste do estado do Espírito Santo, tem uma aposta ganhadora do prêmio para 5 acertos no concurso da Quina, número 6.099, sorteado na terça-feira, 14 de março de 2023. O outro ganhador apostou pelo canal eletrônico. Cada um tem direito ao prêmio de R$ 5.994.897,77. As dezenas sorteadas foram 04, 13, 29, 57 e 72. Com 4 acertos, foram 210 apostas ganhadoras e o prêmio individual é de R$ 3.334. Com 3 acertos, foram 11.440 apostas ganhadoras. Cada uma leva R$ 58. Com 2 acertos, foram 256.684 apostas ganhadoras, com um prêmio de R$ 2,59 para cada uma. A arrecadação total foi de R$ 15.385.000. E temos também a inimaginável, inenarrável, indescritível, impensável, magnífica, estupefação. Assim, minha gente, é a imagem da parousia, a segunda vinda de Jesus e do terceiro céu. Nós não temos ideia de como vamos presenciar a parousia e nem como vamos ver o terceiro céu. Outra informação nas atualidades. A cultura do homoafetivismo se expande cada vez mais no Brasil e no mundo. É impressionante como se multiplica o número de novos homoeróticos, homolascivos. São incautos jovens, seduzidos pela forte apologia introduzida no mundo por muitas mídias. Será que o futuro da humanidade não estaria comprometido pela falta de casais heterossexuais? É bom pensar nisso. Olha, eu quero falar para vocês outra coisa. Há tempo para obrigações temporais, obrigações religiosas ou devoções, e também
diversões sociais. Há tempo para tudo nessa vida. Nós é que devemos priorizar esse tempo. Problemas existenciais, sentido da vida. Olha, a filosofia, o amor à sabedoria, é a compreensão da realidade pela razão. Narrar o que o filósofo percebe é outro trabalho. Um pintor pode fazer isso muito melhor do que o filósofo descrevendo. A filosofia é quase sempre uma tentativa frustrada de descrever a realidade. O filósofo passa a vida inteira tentando explicar isso para as pessoas, embora possa, de algum modo, compreendê-la dentro de si. Essa é uma reflexão do canal do YouTube Brasil Paralelo, com uma conversa paralela. Sinais do primeiro mundo. É uma opinião que eu passo para vocês. Eu acredito que o Brasil já vive em clima de primeiro mundo. Observa-se isso pelo descarte de objetos de valor no lixo, pelo número de bazares e brechós com trajes e objetos de boa qualidade, pela recusa de trabalhos como o de catador de café, por exemplo. Muitos jovens recusam, pelo número de pessoas que têm carro ou motocicleta. Em muitas casas, a moto é o segundo veículo da família. Pelas compras por marca de produto e não pelo preço mais baixo, pela ausência de pesquisa de preços por consumidores, pelas luminárias com lâmpadas acesas o dia inteiro. Já observou isso no Brasil? Tem muitos municípios em que você observa no poste durante o dia e a lâmpada está ligada. Por tanto dinheiro que vai para a educação, saúde, esporte, cultura. O governo federal envia muitos recursos para os estados e municípios. É uma dinheirama que, se bem aplicado esse recurso, já nos daria uma situação muito melhor. Também observa-se que o Brasil vive em clima de primeiro mundo pelo crescimento do número de homoafetivos, algo comum desde o século passado lá na Europa, por exemplo, berço do primeiro mundo, pelo crescimento do número de dependentes químicos e sua relativização, e o intenso tráfico de drogas, coisas comuns também em países do primeiro mundo. Agora, existem também sinais positivos, fatos positivos, e eu fiz aqui uma constatação que eu passo para vocês. Se observarmos atentamente as benesses existentes para as camadas pauperizadas da sociedade brasileira, não há muito o que reclamar. Tem isenção de taxa do Enem, por exemplo, para os pauperizados, os mais empobrecidos. Vacinas antigripais e outras gratuitas, entre muitas também distribuídas pelo governo federal. Ao Auxílio Brasil, agora de R$ 600 no mínimo, auxílio gás, gratuidade para idosos viajarem em ônibus, seguro-desemprego pago durante meses, BPC, benefício de prestação continuada, há ainda restituição do imposto de renda, indenização por conta de rompimento de barragem feita por uma mineradora, centros POP para os brasileiros que vivem nas ruas, os chamados em situação de rua, os andarilhos. Tem merenda escolar propiciada pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, cestas básicas distribuídas por governos e instituições privadas, inclusive igrejas. Não há desabastecimento no Brasil. Há distribuição de sacolas em estabelecimentos
supermercadistas para embalar as mercadorias. Essas sacolas entregues gratuitamente podem ser usadas para o descarte do lixo domiciliar. Há verbas para grupos de afrodescendentes, para grupos homoafetivos, para capacitações de estudantes e professores, muito dinheiro federal para escolas de todo o país, muito dinheiro distribuído para a saúde pública. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Shalom, a paz.